Bom dia, crianças! Hoje nossa revisão será de História e iremos revisar vários conceitos que trabalhamos durante as nossas aulas, como os conceitos de cidade, espaço público e privado, patrimônio natural, patrimônio cultural. Mas afinal de contas, o que são as cidades? As cidades são compostas por ruas, bairros, casas, prédios e comércios, indústrias, ou seja, é uma área densamente povoada, sendo a sede do município, com a presença das divisões administrativas e que por vezes chamamos de zona urbana. As cidades, de forma geral, são divididas entre espaços públicos e privados. O que são os espaços públicos e privados? Os espaços públicos são os espaços onde as pessoas circulam livremente, são espaços que pertencem a toda a população e normalmente são administrados pelo governo. Ou seja, todos podem frequentar e devem cuidar e preservá-lo. Exemplos: praças, açudes, praias, ruas, prefeitura, bosques, escolas públicas. Já os espaços privados são espaços fechados, onde precisamos pagar para frequentar ou consumir algum tipo de serviço. Pertence a alguma pessoa física ou empresa e geralmente esses espaços são mantidos pelos proprietários que cuidam e fazem a manutenção. Existem espaços privados que são utilizados como público, como é o exemplo dos supermercados e shoppings. Como exemplo de espaços privados, nós temos os estádios de futebol, lanchonetes, cinemas, shoppings. Alguns edifícios, ruas, lugares de encontro, monumentos são muito importantes para como as pessoas visualizam o nosso lugar. E esse espaço pode ser considerados marcos históricos. Os marcos históricos são espaços que representam mais que sua função original, são como símbolos e conseguem criar conexões entre o presente e o passado, tornando-os indispensáveis para compreender o lugar que vivemos e como ele influencia em nossas ações. Em Riacho da Cruz, os açudes, as praças, o bosque, a demarcação do marco histórico da Fundação de Riacho da Cruz são bons exemplos de marco histórico e que se alinha diretamente com o conceito de patrimônio. Vocês sabem o que é patrimônio? Bem, patrimônio é um conjunto de bens que possui valor inestimado para uma comunidade e, por isso, deve ser preservado. Existem patrimônio natural e patrimônio cultural. O patrimônio natural é referente aos bens naturais de uma região, à diversidade da flora e da fauna. Um exemplo é a caatinga, aqui para a nossa região, que é um patrimônio natural. Já os patrimônios culturais é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, as festas, as danças, música, manifestações populares, a arte, a culinária e entre tantos outros. Normalmente se dividem em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza, que são patrimônio imaterial e patrimônio material. O patrimônio imaterial é aquele que considera-se intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, as formas de expressão, entre tantos outros. Como exemplo, nós temos a capoeira, o frevo, a literatura do cordel, o carimbó. Já o patrimônio material diz respeito aos bens materiais, ou seja, que são tangíveis de um povo. Abrangem os museus, os monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas. Como exemplo, os centros históricos, museu, conjuntos arquitetônicos, como a Catedral de Brasília, o Santuário do Lima, o Cristo Redentor. E esses lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassam o material, constituem um patrimônio de uma rica herança cultural e que por meio deles podemos conhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos no presente. Então essa foi a nossa revisão de história para a nossa primeira atividade avaliativa. Fiquem bem, tenham uma boa segunda-feira e até amanhã. Beijinhos.